Vamos pensar um pouquinho sobre a África, vamos conversar um pouco sobre ela, vamos principalmente trazer à nossa memória as primeiras imagens que vêm quando tu pensas na África. Logo vem imagens de guerras, conflitos armados e pobreza, muita pobreza. Infelizmente, acaba que essa é a grande imagem que a África nos passa. Fora ainda doenças como, por exemplo, o ebola. É um continente que é extremamente assolado pela AIDS, fora várias outras doenças que existem. Quer dizer, a grande imagem que nós temos da África são imagens de problemas sanitários, sociais, guerras e tantos outros. Só que a gente para pensar um pouco, por que será que nós temos essa imagem? Por que essa imagem que vem sempre à nossa mente quando nós pensamos e falamos sobre a África? Vamos conversar agora sobre alguns dos porquês da África ter todas essas imagens extremamente negativas. E olha que nós sabemos que é um continente que tem uma quantidade gigantesca de riquezas naturais, que tem muita beleza. Mas infelizmente a grande imagem, a grande mensagem que fica guardada são imagens como essas três que você está vendo aí. A África é o único continente do mundo que está presente nos 4 hemisférios, seja hemisfério norte, hemisfério sul, ocidente e oriente. É o continente que tem a maior quantidade de países no mundo e que, infelizmente, também é o continente que possui a maior quantidade de países pobres no mundo. Existe uma frase dita por Ali Mazrui sobre a África que eu acho incrível que ele diz: os africanos não são forçosamente o povo mais maltratado da história da humanidade, mas com certeza o mais humilhado. Povos maltratados nós vamos ter na história da humanidade vários. Hoje em dia nós temos os curdos, nós ainda temos os judeus sofrendo isso, os árabes sofrendo também quanto a isso, mas a humilhação que os povos africanos sofreram é uma coisa incrível. E essa frase do Ali Mazrui, ela caracteriza o pensamento de muitos dos historiadores contemporâneos. São muitas as causas que explicam essa situação de pobreza na África, como nós vimos. E quando nós pensamos em África, há toda uma dominação colonial naquele continente. Coisa que acontece há muito tempo, há vários séculos. E além disso, as marcas construídas pela história naquele continente, elas vão ser responsáveis pelas cicatrizes que ainda são vivas hoje na África, que ainda são vivas na África contemporânea. O que eu acho mais triste e interessante ao mesmo tempo, é que quando nós estudamos a história da humanidade, mais precisamente a antiguidade, essa imagem que a escravidão é ligada somente ao negro, ela se desfaz. Até porque no passado a escravidão não era ligada à cor da pele, estava ligado ao domínio de um povo sobre o outro. De que forma? 2 povos entram em guerra, o povo derrotado se torna escravo do povo vencedor. Só que quando nós falamos sobre a África, essa dominação ela vai estar ligada à cor da pele. A cor da pele vai ser um fator de inferioridade racial e que vai acabar sendo uma justificativa para que esses povos sejam escravizados, esses povos sejam dominados. E o que é pior de tudo é que existiram ideias que justificavam essa inferioridade. Uma das ideias mais conhecidas é desse cidadão aqui, conhecido como H. Spencer. Você não deve nunca ter ouvido falar desse cidadão, mas se ouviu, aguarda um pouquinho que nós vamos conversar sobre ele. Esse cidadão, ele criou uma teoria chamada de darwinismo social. Lembra do nosso conhecido Charles Darwin? Teoria da evolução, uma raça se sobrepõe sobre a outra, a dominação de uma raça, bem. Veja o que esse cidadão fez com a ideia de Darwin. H. Spencer, que é um sociólogo inglês, ele aplicou essa teoria de Darwin para explicar a diferença entre as sociedades. Segundo ele, assim como na natureza há um processo de seleção natural na sociedade, e há um processo de seleção que permite a sobrevivência dos mais capazes. Segundo este cidadão, os africanos, os negros africanos, eles eram inferiores aos europeus, portanto, eles mereciam este domínio dos europeus. Os europeus estavam fazendo como se fosse assim um favor para aquelas nações. E essa teoria e várias outras, elas alimentaram todo esse processo de expansão colonial na África, desde o início das grandes navegações até o início do século XX. E o que é interessante é que dava um caráter extremamente altruísta, de que estava se fazendo um favor, como se o colonizador fosse um salvador daqueles povos perdidos, que estavam ali largados à sua própria sorte, vivendo na barbárie. E os povos europeus,
eles estavam ali prontos para poder tirar esses povos da barbárie. E um cidadão como esse aqui cria ideias como essa, colocando os africanos numa situação de inferioridade. Ideias como essa, elas deram origem ao chamado movimento neocolonial, ao famoso neocolonialismo na África. Nós sabemos que na época das grandes navegações houve o colonialismo, que foi liderado por Portugal e Espanha, só que várias nações europeias ficaram de fora desse jogo do colonialismo. Chegamos ali pelos idos do final do século XIX, mais precisamente em 1884, e vai acontecer em Berlim uma reunião juntando 15 nações europeias juntamente com o famigerado e tão conhecido Estados Unidos, e eles vão fazer uma partilha da África, como você está vendo nessa imagem. Esse cidadão aqui é Otto von Bismarck. Ele era o primeiro-ministro da França nessa época. E ele vai promover uma reunião conhecida como Conferência de Berlim. De forma bem simples, eles vão pegar a África e vão partilhar entre eles segundo as suas vontades, utilizando, por exemplo, meridianos, paralelos, rios, para poder definir os limites dos países da África. Tanto é que se você for prestar, por exemplo, atenção no mapa da África, você vai detectar que, lembrando que isso aqui é o mapa da África colonial, isso é o período do neocolonialismo. Vou colocar aqui esse neo para que tu possas lembrar. É o período do neocolonialismo. Você pode ver que os limites da África são todos muito retos, muito bem definidos. Eles são todos fronteiras lineares. E acaba que isso vai gerar um outro problema, que além dessa utilização desses recursos cartográficos artificiais, os europeus eles vão estabelecer divisões internas nas suas colônias, com o grande objetivo de quê? De garantir o domínio militar. Com todo esse processo, eles vão criar um problema na África chamado de fronteiras artificiais. São fronteiras entre os povos que vão ser definidas não segundo a história deles, mas segundo a vontade do colonizador. Só para você ter uma ideia, alguns dos problemas que isso gerou foram essas guerras que você conhece hoje em dia. O negócio seria mais ou menos dessa forma. Você tem aqui um povo X e um povo Y que vivem muito bem. E tu tens nessa outra ponta um povo Z que não vive bem com nenhum desses dois povos. Vai ser colocada uma fronteira artificial separando esses dois povos que vivem bem entre eles e vai ser colocado dentro do mesmo território dois povos que ou não têm relação nenhuma ou se odeiam. Aí é muito mais fácil você dominar dois povos que se odeiam do que dois povos que são unidos. Com isso, para você ter uma ideia, vários grupos étnicos foram separados para as fronteiras artificiais e várias nações europeias colonialistas, ao definirem essa divisão do território, separaram esses povos amigos, como eu te disse, deixando no mesmo território os povos inimigos. E o grande objetivo dessa divisão era, claro, agrupar e separar. Os europeus eles estavam dificultando alianças. De que forma? Quando eles estivessem lutando entre eles, jamais eles iriam se juntar para lutar contra o dominador.